16 de outubro de 1946, 02h34 da madrugada, ginásio da prisão de Nuremberg. Alfred Jodl sobe os degraus da forca como o nono nazista executado naquela noite. Ribbentrop morreu, Keitel agonizou 24 minutos, Streicher gritou Heil Hitler, Frank rezou o Salmo 51. Mas Jodl será diferente, será o último a manter dignidade militar até o fim. No topo da plataforma, quando perguntam últimas palavras, Jodl não reza nem grita slogans. Ele diz calmamente, Ich grüße dich, mein ewiges Deutschland. Eu te saúdo, minha Alemanha eterna. Depois faz continência militar perfeita mesmo com mãos amarradas, movimento dos ombros, postura ereta, queixo empinado, como se estivesse diante de Hitler novamente. Alfred Jodl, General Oberst, chefe de operações do Alto Comando, que planejou invasões da Polônia, França, União Soviética. Genialidade tática a serviço do genocídio. Mas a história não termina na forca, porque em 1953, 7 anos após execução, tribunal alemão anulou condenação postumamente, declarando que Jodl era soldado cumprindo ordens, não criminoso de guerra, gerando controvérsia que divide a Alemanha até hoje. Foi criminoso merecendo execução ou soldado preso entre dever e moralidade? Antes de morrer, às 17 comeu última refeição. Salsichas alemãs, batatas, chucrute, cerveja, tudo metodicamente como soldado disciplinado. Fica comigo até o final. Alfred Joseph Ferdinand Jodl nasceu em 10 de maio de 1890 em Würzburg, Baviera, família militar prussiana, onde tradição remontava gerações. Desde criança foi preparado para a carreira das armas com educação rígida, enfatizando disciplina, dever e obediência absoluta, valores que o levariam à forca. Aos 20 anos, entrou para a Academia de Cadetes, emergindo como um oficial promissor, com talento natural para planejamento estratégico. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu como oficial de artilharia, sendo ferido 2 vezes e condecorado com Cruz de Ferro, demonstrando competência tática que chamou a atenção de superiores. Após guerra, foi retido no Reichswehr, reduzido a 100.000 homens, porque habilidades estratégicas eram valiosas demais, dedicando anos 1920 e 30 ao estudo de táticas militares e teoria da guerra. Diferente de nazistas fanáticos, Jodl não era ideólogo político, mas soldado profissional, tecnocrata militar, cuja lealdade era ao conceito de Alemanha e ao dever de obedecer superiores. Subiu rapidamente. 1935, chefe da seção de operações. 1938, major-general. 1939, chefe do Estado-Maior de Operações do OKW, mantendo posição até fim da guerra. Como chefe de operações, era cérebro estratégico do esforço de guerra alemão. Traduzia visões de Hitler em planos executáveis, coordenava operações, supervisionava a logística de campanhas massivas. E era brilhante. Blitzkrieg que esmagou Polônia, Jodl. Invasão da Noruega, Jodl. Campanha francesa em 6 semanas. Jodl contribuiu substancialmente. Operação Barbarossa com 3 milhões de soldados. Jodl foi arquiteto operacional principal, mas genialidade servia regime genocida. Alfred Jodl não operava câmaras de gás nem fuzilava prisioneiros, mas tornava atrocidades possíveis através de genialidade que conquistava territórios onde genocídio aconteceria. E estava diretamente envolvido em ordens violando leis de guerra. Março de 1941. Hitler declarou que guerra contra a União Soviética seria guerra de extermínio, e Jodl ouviu ordem direta. Comissários bolcheviques devem ser eliminados. O resultado foi Decreto dos Comissários de 6 de junho de 1941, redigido com contribuição de Jodl, determinando execução imediata de comissários políticos capturados. Estimados 580.000 foram fuzilados sob esse decreto que Jodl ajudou a implementar. Maio de 1941.
Decreto de Barbarossa, planejado por Jodl, suspendendo jurisdição militar na União Soviética, declarando que crimes de soldados alemães contra civis soviéticos não seriam processados. Licença para matar, estuprar, saquear sem consequências. Resultado: atrocidades massivas, vilarejos queimados, mulheres estupradas, civis executados. Setembro de 1941. Cerco de Leningrado, onde Jodl estava diretamente envolvido no planejamento. Hitler decidiu não capturar, mas cercar, deixando a população morrer de fome, 2,5 milhões presos. Durante 872 dias, aproximadamente 1 milhão de civis morreram. Jodl planejou a operação militar sabendo que o objetivo era genocídio por fome, transmitindo recusa de Hitler para a evacuação. Quanto mais russos morrerem, menos teremos que alimentar. Julho de 1941. Ordem Nacht und Nebel, que Jodl ajudou a formular determinando que resistentes desaparecessem na noite e névoa, transportados secretamente para a Alemanha, onde seriam executados sem notificação a famílias. Aproximadamente 7.000 desapareceram sob política que Jodl tornou operacionalmente viável. Durante toda a guerra, Jodl estava no quartel-general, participando de briefings diários, discutindo não apenas estratégia, mas também solução judaica, tratamento de prisioneiros, políticas de ocupação. Sabia exatamente o que acontecia. Einsatzgruppen seguindo Wehrmacht, campos de extermínio, trabalho escravo, fome deliberada. Sua resposta? Continuar planejando invasões porque sou soldado, não político. Se você está acompanhando A Última Ceia, se inscreve agora, porque a história de Jodl é única. Soldado ou criminoso? Até hoje debatem. Ativa o sininho. 7 de maio de 1945, Rheims. Alfred Jodl, como representante do alto comando alemão, assinou rendição incondicional a 0241. Foi Jodl, não político, mas general, que oficialmente encerrou a Segunda Guerra Mundial na Europa. Após assinar, declarou: "Nesta hora só posso expressar esperança de que vencedores tratarão vencidos com generosidade." 23 de maio de 1945. Todo o governo Dönitz foi preso, incluindo Jodl. Durante interrogatórios, manteve postura de soldado, respondeu perguntas técnicas, recusou discutir política dizendo não era minha área. Insistiu que apenas seguiu ordens militares legítimas, mas documentos mostravam envolvimento em decretos criminosos. 20 de novembro de 1945. Formalmente acusado em Nuremberg como réu número 15 de crimes contra a paz, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Preparou defesa meticulosamente com precisão militar. Organizou documentos cronologicamente, preparou memorandos, desenvolveu argumentos baseados em ordens superiores e necessidade militar. Promotores apresentaram evidências devastadoras. Decreto dos comissários, decreto de Barbarossa, memorandos sobre Leningrado, Ordem Nacht und Nebel. Testemunhas descreveram como ordens resultaram em execuções sumárias, fome deliberada, desaparecimentos. Sobreviventes de Leningrado descreveram o horror do cerco que Jodl planejou. A defesa foi clara. Eu era soldado, não político. Minha função era traduzir decisões de Hitler em planos executáveis. Se superior ordena, subordinado obedece. Fundamento de toda a organização militar. Argumentou que em estrutura hierárquica, obediência não é opcional, mas essencial. Sobre decreto dos comissários. Comissários eram fanáticos que executavam soldados alemães, então tratamento diferenciado era represália legítima. Sobre Leningrado, estratégia militar legítima comparável a bloqueios navais. Sobre ordens superiores, Hitler era comandante supremo legalmente nomeado. Quando dava ordem, minhas opções eram obedecer, ser fuzilado por traição ou renunciar permitindo outro cumprir ordem. Promotores contra-atacaram.
Convenções estabelecem que ordens superiores não são defesa absoluta quando ordens são manifestamente ilegais. Decreto dos comissários ordenando execução sumária era claramente ilegal. Jodl sabia, mas implementou escolhendo obediência sobre moralidade. Evidências mostravam participação ativa, não execução passiva. 1 de outubro de 1946. Culpado de crimes contra a paz, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Sentença: morte por enforcamento. Jodl ouviu sem expressão, fez anotação breve, sentou-se com costas eretas como soldado em formação. 15 de outubro de 1946. Jodl passou o dia mantendo rotina militar rígida. Acordou às 06 réu, fez flexões, lavou-se meticulosamente, vestiu o uniforme impecável. Passou manhã escrevendo cartas formais para a esposa Louise, irmão, advogado, correspondência concisa, sem dramatismo. Capelão visitou, mas Jodl recusou. Não sou homem particularmente religioso. Vivi como soldado e morrerei como soldado. Às 17 riu última refeição. Salsichas, batatas, chucrute, pão de centeio, cerveja. Comeu tudo metodicamente, sem pressa, mas sem prazer. Simplesmente consumindo combustível, porque soldado não desperdiça comida. Escreveu o documento final, minha defesa diante da história, argumentando que foi condenado não por crimes, mas por servir a Alemanha. Se isso é crime, então aceito o veredicto. Mas história julgará diferente. Às 22 réis, arrumou cela meticulosamente. Dobrou cobertor em quadrado perfeito, organizou livros por tamanho, alinhou objetos em ângulo reto, ordem mantida até últimas horas. À meia-noite, Göring foi encontrado morto por cianeto. Quando o guarda comentou, Jodl disse friamente: Göring era político, não soldado. Políticos trapaceiam. Soldado enfrenta consequências. 02:30. Guardas vieram buscá-lo. Jodl fechou o livro Fausto, marcando página. Levantou-se, permitiu amarrar mãos, respondendo apenas sim, quando disseram, está na hora. Caminhou pelos corredores em cadência militar perfeita, esquerda, direita, como marchando em desfile. Postura impecável, costas eretas, ombros para trás, queixo paralelo ao chão. Quando a porta do ginásio abriu, revelando forcas com sangue, Jodl não vacilou. Continuou marchando até a base da forca. Subiu 13 degraus com precisão, cada passo deliberado, sem hesitação. No topo, virou-se para testemunhas exaustas que haviam assistido 8 execuções. Perguntaram o nome. Alfred Jodl, General Oberst. Voz clara, incluindo rank militar. Últimas palavras. Ich grüße dich, mein ewiges Deutschland. Saudação à pátria abstrata, não ao nazismo. Depois tentou fazer continência, movendo ombros para trás e empinando o queixo. Gesto inconfundível de soldado, mesmo sem poder usar mão. Capuz desceu e Jodl ficou perfeitamente imóvel como estátua enquanto corda era ajustada. Nenhum som, controle total. Às 02:37, alçapão se abriu. Pescoço quebrou relativamente limpo e morte veio em 5 minutos. Durante esses minutos, corpo permaneceu notavelmente imóvel, sem contorções violentas, apenas leve balanço, como se mesmo em morte mantivesse disciplina. Às 02:42, médico confirmou morte. Alfred Jodl estava morto. Mas a história não terminaria ali. Mas a história de Jodl não terminou na forca. Em 1953, veio reviravolta chocante, continua até o final. 1953, 7 anos após a execução. Governo da Alemanha Ocidental estabeleceu tribunal de desnazificação para reexaminar casos de Nuremberg, parte de reconciliação nacional e reintegração de ex-militares. Viúva Louise Jodl peticionou reexaminar caso, argumentando que marido havia sido soldado não criminoso. Fevereiro de 1953.
Tribunal alemão emitiu decisão chocante, anulando postumamente condenação, declarando que sentença havia sido possivelmente injusta, porque Jodl estava cumprindo ordens militares legítimas como soldado profissional. Decisão restaurou honra militar, permitiu nome em monumentos, reconheceu-o como vítima de justiça de vencedores. Controvérsia explosiva. Aliados ficaram furiosos, emitindo protestos diplomáticos formais. União Soviética denunciou como ressurgimento do militarismo alemão. Sobreviventes do Holocausto ficaram horrorizados. Como declarar inocente homem responsável por decreto dos comissários que matou 580 mil? Cerco de Leningrado que matou 1 milhão? Defensores argumentavam que distinção entre soldado e criminoso era real. Jodl não criou o Holocausto, não operou campos, não participou em solução final. Planejou operações militares convencionais e, quando recebeu ordens ilegais, escolheu obediência sobre traição. Escolha que qualquer soldado enfrentaria. Ordens superiores não pode ser completamente rejeitada, porque disciplina militar requer obediência. Críticos respondiam. Decreto dos comissários ordenava a execução sumária de prisioneiros, violação tão óbvia que qualquer oficial reconheceria. Jodl não apenas obedeceu, mas ajudou a redigir implementação, tornando-o cúmplice ativo. Cerco de Leningrado não era tática legítima, mas fome deliberada de civis como arma. Crime contra a humanidade que planejou sabendo consequências. 1961. Após pressão internacional, o governo alemão silenciosamente rescindiu decisão de 1953, sem grande anúncio, reconhecendo que a anulação foi erro, mas sem reverter formalmente. Resultado foi zona cinzenta legal, onde Jodl tecnicamente permanece condenado por Nuremberg, mas a anulação nunca foi oficialmente revertida. Até hoje o debate continua. Historiadores militares apresentam Jodl como soldado profissional preso em circunstâncias impossíveis, enquanto historiadores do Holocausto o retratam como criminoso que usou competência para facilitar genocídio. Monumentos militares às vezes incluem nome, causando protestos e remoções periódicas. Alfred Jodl nos força a confrontar questão difícil sobre responsabilidade militar. Pode soldado ser absolvido por seguir ordens? Em que ponto obediência torna-se cumplicidade criminal? Diferente de propagandistas, sádicos ou governadores brutais, Jodl era profissional militar fazendo o trabalho que teria feito para qualquer governo: planejamento estratégico, coordenação operacional. Sua tragédia e crime foi aplicar competência excepcional a serviço de regime genocida. Argumento de que soldado deve obedecer tem força. Disciplina é essencial para funcionamento de forças armadas. Se cada soldado pudesse recusar ordens baseado em convicções pessoais, comando colapsaria. Mas contra-argumento é igualmente poderoso. Convenções existem para estabelecer limites universais que nenhuma ordem pode violar. Jodl tinha alternativa. Se tivesse recusado, teria sido fuzilado como oficiais do complô de 20 de julho de 1944. Mas isso é racionalização. Conspiradores escolheram resistir, sabendo que morreriam, porque acreditavam que dever moral transcendia dever militar. Jodl poderia ter feito a mesma escolha, preferindo morte com honra à cumplicidade, mas não fez porque lealdade à Alemanha e disciplina eram valores supremos. A anulação de 1953 reflete desconforto permanente da Alemanha com o próprio passado. Como honrar soldados que lutaram bravamente, mas serviram um regime monstruoso? Tentativa de resgatar honra militar fracassou porque não pode separar competência profissional de responsabilidade moral. Talvez lição seja que não existem soldados apenas seguindo ordens em regime genocida. Todos que participam mesmo em funções técnicas tornam-se cúmplices porque genialidade estratégica de Jodl
tornava o Holocausto logisticamente possível, tanto quanto câmaras de gás ou deportações. Judeu morreu como viveu, soldado disciplinado, cumprindo o dever até o último segundo. Mas dever a quê? A conceito abstrato de Alemanha? A regime exterminando milhões? A código que valorizava a obediência sobre moralidade? Essas perguntas Jodl nunca respondeu satisfatoriamente, e execução seguida de anulação controversa sugere que sociedade também não sabe responder. No próximo episódio, voltamos ao início da noite de execuções com Joachim von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores que assinou o Pacto Molotov-Ribbentrop, abrindo caminho para a Segunda Guerra. Vendedor de champanhe que comprou o título von falso e chegou ao topo através de adulação a Hitler. Ribbentrop foi o primeiro enforcado às 01h11 da madrugada e sua execução foi desastrosa. Levou 14 minutos para morrer, corpo contorcendo violentamente enquanto estrangulava. O que comeu? O que disse? E por que morte foi tão brutal? Se inscreve, ativa o sininho e deixa like se este episódio te impactou. Nos vemos em A Última Ceia.